no capítulo 5, a partir do verso 6. 1 Pedro, capítulo 5, verso 6. A gente vai ler o texto, vou ler dos versos 6 a 11, e logo em seguida a gente vai expor esse texto e pedir que o Senhor aplique em nossos corações. Vamos ler a palavra de Deus, que diz assim: Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Senhor Deus e nosso Pai, mais uma vez em oração, nesse momento de culto, e nesse momento nosso clamor, nosso pedido é que o Senhor utilize da Tua santa e poderosa palavra para falar o coração da Tua igreja. Que ela, como espada que penetra, Senhor, e julga os pensamentos e as intenções do coração, que ela faça e cumpra todos os seus propósitos entre nós. Que por graça e misericórdia o Senhor alcance os nossos corações rebeldes, tantas vezes confusos e pecadores, e use da Tua palavra, Pai, para nos trazer um coração cativo à obediência, à orientação e à santidade. Que o Senhor derrame graça sobre nós por meio da pregação da Tua palavra. Alimenta a Tua igreja, fortalece o Teu povo e nos instrui nos Teus caminhos pela Tua palavra, através da ação do Teu Espírito Santo entre nós. É o que nós pedimos e o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. O tema do sermão de hoje é sofrendo como um cristão. O tema do sermão ele fala por si só, porque tudo que a gente faz na vida, a gente pode sofrer, a gente pode, melhor dizendo, passar como um cristão ou como um pagão. Tudo. Eu posso trabalhar como um cristão e trabalhar como um pagão. Eu posso ser um estudante como alguém que teme a Deus ou como alguém que não crê em Deus. Eu posso gastar o meu dinheiro como um cristão, eu posso gastar o meu dinheiro como um pagão. E tudo vai ser influenciado por aquilo que a palavra de Deus tem tido de influência ou não na minha vida. Portanto, nessa lógica, o sofrimento também, que é uma experiência inerente à vida humana, não dá para dissociar da experiência humana, é algo que vai fazer parte, inevitavelmente, da nossa vida, também pode ser vivido como um cristão ou como um pagão. E a pergunta que surge para nós é: como é que você está sofrendo nas lutas da vida? Porque é um fato que todos sofrem, em maior ou menor medida, né? Em menor ou maior escala. E a pergunta é: nesses contextos de luta, de dor, de sofrimento, você tem sofrido como um cristão ou como um pagão? Eu espero que esse texto possa não apenas lhe direcionar a entender isso na sua vida, mas possa lhe capacitar pelo poder do Espírito Santo para que você possa aprender a viver isso como um cristão. Amém, irmãos? Então, é sobre isso que a gente vai tratar aqui, né? E eu não poderia deixar de dizer que esse assunto é fundamental para a vida da igreja. A gente está chegando no final de um ano, 2024, um ano que foi marcado por muitas alegrias, louvado seja Deus, mas foi marcado também por sofrimentos. E estranho seria se assim não fosse, porque o Senhor Jesus disse
no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. E se há uma das coisas que eu percebi, irmãos, e aprendi nos últimos 5 anos, exercendo o ministério pastoral, é a percepção de quanto o mundo é sofredor. O quanto os males, as dores afetam e realmente impactam a vida de pessoas. Né? Semanalmente nós ouvimos notícias, e não apenas pelos noticiários, porque se bastasse os noticiários para a gente entrar em desespero. Mas a experiência ministerial, ela nos faz ouvir coisas que ninguém mais ouviu, que ninguém mais conhece. E isso mostra o quanto essa realidade de nos prepararmos para o sofrimento é algo fundamental para que nós possamos viver para a glória de Deus também nesse sentido. E a pergunta que vem é exatamente o que o texto vai nos responder, né? E aí a gente precisa entender o que é que 1 Pedro trata, ou qual é o contexto desse livro. Se você compara as cartas de Paulo, o apóstolo Paulo ele escreveu na maioria das suas cartas para igrejas que estavam lidando com problemas específicos. Paulo escreve a Roma para tratar de questões ali. Paulo escreve à igreja de Corinto para tratar de questões ali. Paulo escreve aos Gálatas para tratar de demandas pastorais daquela igreja. Isso se chama, na teologia, uma teologia de tarefa. Ele buscava atender uma demanda daquela igreja local, atender uma situação ali específica. Já a carta de Pedro, ela também visa tratar algo que o Espírito Santo buscava alimentar, instruir o coração da igreja. Só que tinha uma diferença. A carta de Pedro as cartas de Pedro eram conhecidas como cartas católicas. Em que sentido? Católicas no sentido universal. Não visava trabalhar apenas uma igreja local, uma cidade, mas visava trabalhar uma situação, uma condição na qual a igreja, naquela época, a igreja de modo geral estava enfrentando naquele contexto. E é exatamente nesse sentido, irmãos, que Pedro escreve essa primeira carta, no momento em que os cristãos estavam, de modo geral, enfrentando um momento de muito perigo e, sobretudo, de sofrimento pela perseguição que eles enfrentavam do Império Romano, sobretudo no governo de Nero. E, nesse sentido, a carta de Pedro não foi escrita para tratar de vários temas teológicos, mas também e, sobretudo, para tratar de um povo que sofria e que precisava de orientação da parte de Deus para como encarar aquele momento de um modo que o nome de Deus fosse glorificado. E como eu disse no início, chegando ao fim de mais um ano, tendo enfrentado lutas em 24 e sabendo que lutas nos esperam em 25, que essa palavra possa nos ensinar, nos exortar, nos encorajar para que a gente siga firme com Cristo, independentemente das circunstâncias. E o próprio texto, irmãos, ele é muito claro em expor áreas e práticas que nós precisamos avaliar para que nós possamos aprender a sofrer como um cristão. Primeiro está no versículo 6. Vamos nos concentrar nos verbos aqui. Presta atenção, sobretudo, nos comandos que o Senhor Deus nos traz. Primeira coisa ele diz, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Isso significa, irmãos, que diante do sofrimento, a primeira postura que o cristão deve ter não é proferir palavras de autoafirmação, palavras positivas, não é contratar alguém especialista em lidar com momentos difíceis. A primeira postura diante da involuntária humilhação que é o sofrimento é nós voluntariamente nos humilharmos para reconhecer que não dá para passar por aquela situação sem a ajuda de Deus. Ou seja, é nos humilharmos diante dele. E o que chama a atenção aqui nesse texto é que ele fala que a nossa humilhação, ela é feita, a nossa rendição, a nossa entrega é feita debaixo da poderosa mão de Deus.
É como se fosse um contraste. Eu me enfraqueço, eu me humilho. E a humilhação aqui não veja num sentido pejorativo, porque quando a gente usa esse termo, às vezes a gente parece que está correndo atrás de algo que não podem dar, né? Ou perdendo o nosso tempo. Não, a humilhação aqui é algo que a gente está se colocando humildemente na dependência, na necessidade, no reconhecimento total de que nós não podemos sem Ele. E é isso que significa se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. E quando ele usa esse termo da poderosa mão de Deus, claramente ele quer fazer um contraste. Vocês estão fracos, vocês se sentem incapazes, vocês não sabem como lidar com esse problema, mas se vocês estiverem debaixo da poderosa mão de Deus, vocês estão no melhor lugar que vocês poderiam estar. Porque essa é a única mão que coloca sobre as coisas e que pode resolver situações. Às vezes a gente acha que determinadas pessoas teriam uma mão poderosa, mas a Bíblia mostra, irmãos, em várias passagens, em todo o enredo bíblico, que só tem uma mão que é verdadeiramente poderosa. Só tem uma mão que, quando é colocada, inevitavelmente a situação é resolvida. E essa é a mão de Deus. E é por isso que é debaixo dessa mão, que é invisível, mas que é mais poderosa do que todas as mãos visíveis juntas, que nós podemos ter confiança para nos humilhar e dizer: Senhor, eu estou aqui na tua presença. E que essa mão invisível alcance a minha vida, sustente a minha vida e me capacite a enfrentar até os momentos mais difíceis debaixo da tua graça. Amém, irmãos? Só a mão de Deus é poderosa para isso, para nos dar o que precisamos, não o que nós queremos, e nos livrar daquilo que nós não poderíamos suportar. Tem um texto de Charles Spurgeon que nos mostra de uma maneira tão poética e bela o quanto nós precisamos nos humilhar debaixo dessa poderosa mão de Deus. Quando ele diz assim: em épocas de provas severas, o cristão não tem nada na terra em que possa confiar e é, portanto, compelido a lançar-se somente sobre o seu Deus. Quando a sua embarcação já afundou quase por completo e nenhuma libertação humana pôde ser útil, ele deve simples e plenamente entregar-se à providência e ao cuidado de Deus. Bem-aventurada tempestade que sopra o homem em uma rocha como está. Bem-aventurado furacão que leva a alma a Deus e somente a Ele. Algumas vezes não há como chegar até Deus devido à multidão de amigos. Mas quando o homem é tão pobre, tão desamparado, que não tem mais para onde voltar-se, ele corre para os braços de seu Pai, onde é tão abençoadamente envolvido. Louvado seja Deus. O sofrimento é difícil, irmãos, terrível, para não dizer outra palavra. Mas pelas lentes da graça, o que nós temos aprendido pela palavra de Deus é que ele pode ser uma bênção na medida em que ele nos leva ao nosso Salvador. Sabe qual é a sua melhor versão de todas as que você já passou por esse mundo, de todas as experiências que você já viveu? Talvez quando eu pergunto isso, você se lembre das suas viagens internacionais, se você já teve o privilégio de fazer. Você se lembre do momento em que a balança estava no ponto que você desejava, ou a conta bancária estava trazendo a tranquilidade que você precisa. Mas isso não é verdade, irmãos. A melhor versão é aquela em que você se encontra completamente humilhado debaixo da presença de Deus, debaixo da poderosa mão de Deus. Porque quando você está nesse lugar, você está no estado de alma onde mais bênção e mais clareza da parte de Deus você tem. E a boa notícia, irmãos, é que quando Deus nos leva a esses lugares, a essas situações, a esses contextos, como o próprio texto diz, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Existe um tempo, irmãos, da humilhação e um tempo da exaltação. Só que algo interessante que a gente precisa notar
é que a verdadeira exaltação do crente não vem nesse mundo. A verdadeira exaltação do crente, a verdadeira, plena, total, irrevogável, irretratável exaltação, ela vem na glória. E, portanto, esse texto ele nos lembra que poderemos até ter experiências de exaltação nesse mundo, mas a verdadeira e plena, ela vem na eternidade. E essa é a nossa esperança, que nessa manhã o Espírito Santo possa reavivar na sua mente a certeza de que há uma bênção profunda em humilhar-se na presença de Deus. Existe uma graça nesse lugar. E esse é um primeiro passo para quem quer aprender a sofrer como um cristão. E ele continua dizendo, versículo 7, lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Depois de nos humilharmos na presença de Deus, irmãos, o chamado é literalmente a lançarmos sobre ele tudo aquilo que nos preocupa, tudo aquilo que nos aflige. No original, no grego, essa palavra ela pode até passar o significado de estrangulamento, ansiedade aqui. Lance sobre Deus tudo aquilo que está te sufocando, tudo aquilo que está te estrangulando. Sabe aquelas lutas que você de repente vivenciou esse ano, ou de repente você chegou até aqui hoje pela manhã experimentando, que parece que elas são tão fortes, tão difíceis de serem resolvidas, que o sentimento é sufocamento, falta de ar, estrangulamento. É exatamente sobre isso que Deus está falando. É exatamente sobre esses problemas que parece que em alguns casos tira o seu sono, que mesmo acordado lhe parece fazer não conseguir respirar como você deveria. A ansiedade causa isso. A Bíblia já provava isso há 2000 anos atrás. A Bíblia é tão perfeita e tão profunda que no significado original da palavra que hoje tem sido tão falada, nós já sabíamos pelas Escrituras que ela é algo destrutivo mesmo, ao ponto de fazer pessoas se sentirem sufocadas, asfixiadas na sua espiritualidade. Porque realmente andar ansioso é como se sentir sufocado. E a verdade, irmãos, é que nós não temos força em nós mesmos para carregar o peso da ansiedade. Não temos. Nós precisamos tirar esse fardo de nós. E é por isso que Deus diz, lancem. Lancem. Não é coloca de lado, não é bota ali debaixo do travesseiro, não é tenta negociar com ela. Ele diz assim, lancem sobre ele todas as suas ansiedades. Eu lembro que na época que eu atuava assim, né, realmente, né, como advogado, tinha uma experiência muito interessante que eu observava. Quando chegavam demandas, situações, eu lembro de algumas vezes onde eu recebia ligações, a pessoa era surpreendida por uma citação judicial, etc. E elas chegavam desesperadas numa ligação, numa reunião, e diziam, meu Deus do céu, eu não sei o que é isso, eu preciso consultar esse processo, eu preciso saber o que é que está acontecendo. E algo marcante acontecia, irmãos, quando depois que a situação era esclarecida, olha, o que está sendo trazido é isso, o que está acontecendo é aquilo. E algo marcante acontecia quando finalmente havia ali uma constituição, né, para atuar como advogado e a pessoa dizia assim, olha, tá aqui, assinei procuração, tá na sua mão. Eu dizia, tá na minha mão. E isso gerava uma paz nela, mesmo sabendo dos dramas, dos desafios que ainda poderiam ser enfrentados, as pessoas se sentiam em paz por saber que alguém iria conduzir a sua causa com diligência e com atenção. E eu quero lembrar algo para você, meu irmão, nessa manhã. Nós temos o melhor advogado do mundo. Você tem o melhor advogado do mundo. Ele está constituído por Deus Pai em seu favor. E o preço dos honorários foi pago por ele mesmo. Ele morreu e pagou o preço em si mesmo. E esse advogado, ele está intercedendo por nós diante do Pai. E fez tudo o que nós precisávamos na cruz do Calvário. Por isso, meu irmão, você não apenas pode, mas você deve. É uma ordem, não é uma opção. Você está em pecado se você não lança.
Você deve lançar sobre Deus todas as suas ansiedades. Esse verbo significa um esforço de arremessar. E isso precisa ser ouvido por nós, porque existe um esforço nosso. O lançar, ele dá trabalho. Ele vai demandar que você possa intencionalmente ir até o Senhor e dizer, tá aqui, Senhor. Eu estou colocando meu esforço não em resolver aquilo que eu não posso, mas estou colocando meu esforço em lançar isso para ti. E uma vez que nós lançamos fora aquilo que nós não podemos controlar, mesmo que os problemas persistam, nós descansamos, porque nós sabemos que o melhor advogado do mundo está atuando em nosso favor. Amém, irmãos? E eu não poderia deixar passar despercebido essa palavra, ainda no versículo 7. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades. Porque Deus não quer apenas as suas ansiedades mais simples, não. Isso é falta de fé. O Senhor quer e exige todas as suas ansiedades, inclusive aquelas mais desconfortáveis, até aquelas que você nem gosta de lembrar, talvez porque pareçam impossíveis de serem solucionadas, talvez porque você sinta vergonha de ter que encarar isso. E por que Deus exige todas, irmãos? Porque Ele cuida de nós. E Ele não cuida pela metade de nós. Assim como um pai e uma mãe, a gente não cuida dos nossos filhos pela metade. Ou se for até esse nível de doença, meu filho, eu cuido de você. Dali pra frente, não dá. Ele é o nosso pai. E Ele cuida de nós independentemente do tamanho, irmãos, do problema. O cuidado de Deus não é pela metade, o cuidado de Deus é por completo. Amém, irmãos? Por isso, desfrute do cuidado do Pai. Lance sobre Ele as suas ansiedades, porque Ele cuida de nós. E Ele mostra isso desde a antiga aliança, irmãos. No Salmo 55, versículo 22, Ele já nos mostrava esse chamado. Lance os seus cuidados sobre o Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Romanos 8, verso 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se ele deu o que ele tinha de melhor, que era o próprio filho, o que é que ele não vai nos dar mais, se for para o nosso bem, irmãos? Se você é um filho de Deus, por meio de Cristo Jesus, saiba, o Senhor cuida de você. Que o Espírito Santo te capacite a crer nisso e te capacite a lançar sobre Deus todas as suas ansiedades. Amém, meus irmãos? E o texto continua dizendo: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Uma terceira postura para sofrer como um cristão, além de se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, de lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, é nós estarmos sóbrios e vigilantes, alertas, sobretudo diante das ciladas do diabo. Irmãos, há aqueles que não acreditam na existência de Satanás ou subestimam e caem porque ignoram a ação do mal. Por outro lado, há aqueles que são tão obcecados que tudo coloca na conta de Satanás e nada tem a ver com o meu pecado. Os dois caminhos são errados, são antibíblicos. Nós precisamos de um entendimento sóbrio para entender a existência real, espiritual de Satanás, que age, como o texto diz, de uma maneira muito clara, anda em derredor, ou seja, ele está ativo, ele está atuante,
como um leão que ruge procurando alguém para devorar. É isso que ele faz, isso é a vida dele. Ele está andando por aí sem ter o que fazer, a não ser buscar pessoas, famílias, igrejas, sociedades e nações para destruir. Esse é o propósito dele. Essa é a vocação diabólica do mal, né? Mas é para isso que ele existe. E se ele existe para isso 24 horas por dia, é óbvio que ele está atuando. E nós não podemos esquecer disso. E uma das maneiras de nós sofrermos como um cristão é nós entendermos que nós precisamos estar, como o texto diz, sóbrios e vigilantes contra as ações do mal. Porque no sofrimento, meus irmãos, a vontade de Deus é o que a gente está vendo aqui nesse texto. É que a gente seja fortalecido, amadurecido em meio à dor, nos rendendo cada vez mais a Deus. Porém, Satanás ele tem um objetivo completamente diferente. Ele quer, ao invés de produzir pessoas mais maduras e mais próximas de Deus, por meio do sofrimento, ele quer produzir pessoas amarguradas por aquela experiência. Ele quer fazer com que as pessoas se sintam amarguradas, vitimizadas, distanciadas de Deus. E por isso ele usa o sofrimento para destruir a fé de pessoas, ao invés de aproximá-las de Deus. Você já conheceu pessoas que tiveram toda a sua vida redefinida, num péssimo sentido, depois de uma experiência de dor? Satanás agiu ali, irmãos. O pecado dela também. Veja, sempre que a gente falar de Satanás aqui, nunca está dissociado do pecado, amém, irmãos? É tudo junto. Mas Satanás agiu na vida de pessoas quando elas, ao invés de enfrentarem a dor, seguindo esse passo, se humilhando debaixo da poderosa mão de Deus, lançando sobre ele as ansiedades e buscando estar firmes e vigilantes, quando esses passos não são seguidos e pessoas se rendem à amargura, é porque Satanás conseguiu êxito nesse processo de sofrimento. Portanto, estejamos alertas, estejamos vigilantes, para que o sofrimento não seja uma porta para que Satanás nos destrua, mas que, pelo contrário, seja uma porta para que nós possamos chegar mais próximos do Senhor. E nesse sentido, o texto continua, é uma continuidade. Ele diz assim, como fazer isso? Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Irmãos, quando ele diz para a gente permanecer sóbrio e vigilante, depois ele diz assim, como? Vocês têm que resistir ao diabo. E como? Permanecendo firme na fé. Tudo pode ser afetado. Suas emoções vão ir e vir, faz parte. As situações externas podem ser mais difíceis. Esses irmãos estavam passando fome, estavam espalhados pelo mundo, fugindo de Roma. Ok, não podemos negar isso. Mas tem uma coisa que não pode se abrir mão, a fé em Cristo Jesus. A fé na palavra de Deus. Isso não pode ser negociado. Resistam ao diabo como? Se mantendo firmes na fé. Deus pode levar tudo da minha vida, Senhor, mas me mantém com a fé em Ti. Senhor, pode arrancar tudo da minha mão, Senhor, mas me mantenha com a fé no Teu Filho amado, crendo que Ele veio a esse mundo, que Ele morreu por mim, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, que Ele vai voltar para me buscar em poder e glória. Esse é o segredo, irmão. Para sobreviver, para encarar o sofrimento, é permanecer firme na fé. É ler a palavra de Deus, é se alimentar daquilo que vem do alto. Porque foi assim que Jesus resistiu a Satanás, lembra? Satanás acusava, tentava, e Jesus respondia com a palavra de Deus. O próprio Filho, o próprio Deus, usava a palavra de Deus, quanto mais nós. Quanto mais nós não precisamos estar firmes na palavra de Deus.
Em tempos de prova, meus irmãos, e em tempos de sofrimento, talvez uma das tentações que mais Satanás use é a tendência de pensarmos que estamos sozinhos e que ninguém está sofrendo como nós. A amargura e vitimismo. Isso vem de Satanás. E isso é provado pelo texto, sabe por quê? Porque eu achei muito forte isso estar aqui na Bíblia, mas é exatamente o termo que Deus usa. Esses irmãos estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Porque a gente costuma dizer assim, sofrimento não se compara, né? Cada um tem o seu. Mas Deus chegou a dizer que eles tinham sofrimentos iguais. Ou seja, o que é que Deus estava querendo dizer assim? Parem de se vitimizar. Parem, entendam que vocês não estão sofrendo sós. A experiência de sofrimento é igual nesse sentido, não de como se sente, mas no sentido de que todo ser humano debaixo do sol sofre. E Satanás usa exatamente isso, eu estou só. Ninguém conhece como eu sofro, para nos fazer afundar cada vez mais, irmãos. Por isso nós precisamos abrir os nossos olhos e entender que o sofrimento é uma realidade de um mundo caído. E a única coisa que pode nos fazer prevalecer, independentemente do que seja, de quem seja, de como seja, é nós permanecermos firmes na fé em Cristo Jesus. Eu queria caminhar para o fim, meus irmãos, lembrando que quando nós vivenciamos tudo isso, quando nós seguimos as orientações de Deus para sofrermos como um cristão e não como um pagão, existe uma promessa de que Deus irá completar essa obra em nós. Porque o verso 10 diz: E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Ou seja, existe algo claro no texto que envolve uma ação nossa, enquanto seres humanos, mas o texto termina lembrando que no final existe algo que só Deus pode fazer por nós. Existe algo que só o Senhor pode realizar. E, em primeiro lugar, ele diz, ele vai nos aperfeiçoar, que é isso que ele faz no meio do sofrimento. Ele nos torna mais maduros. Ele quebranta as nossas durezas de coração. Ele nos dá sensibilidade espiritual. Ele nos refina, ele nos faz cristãos mais sábios. Ele nos leva a lugares que antes nós não tínhamos andado. E quando a gente passa por lá, a gente diz, Senhor, agora eu estou levando isso comigo. Agora eu entendi o porquê. Antes eu errava com isso, mas agora eu aprendi como lidar com essa situação. Ou seja, é como o texto diz, ele nos aperfeiçoará. Logo em seguida, a Bíblia diz que o Senhor vai nos firmar, porque ele nos faz mais firmes, mais estáveis. Nos torna discípulos que não cedem ou não abrem mão da sua fé ou do temor a Cristo por qualquer coisa. Ele nos aperfeiçoa, ele nos firma e, ao nos firmar, ele nos fortalece. Porque no meio das dificuldades e dos sofrimentos, irmãos, é inevitável o fortalecimento. Se ele não nos fortalece, nós quebramos. E quanto mais forte é a dor, mais forte ele precisa nos fazer. E quanto mais forte nós resistimos no meio do processo de sofrimento, mais fortes em Cristo nós saímos. Glória a Deus. Não há meio termo. Ele vai nos fortalecer. E concluindo,
palavra de Deus diz que ele vai fundamentar. Em outras versões, diz que ele nos porá sobre firmes alicerces. É como exatamente o Senhor Jesus usou, falando sobre construir uma casa na rocha. Ele disse assim, olha, por meio do sofrimento, quando esse sofrimento é vivenciado como um cristão e não como um pagão, é que vocês vão construir casas sobre a rocha. Casas que não vão ser levadas e destruídas pelo vento, pelas emoções, pelos pecados, não. Vocês serão fundamentados, vocês serão postos sobre firmes alicerces. E o apóstolo Pedro, irmãos, escreveu isso não apenas para pessoas que ele sabia que estava sofrendo. Ele também estava no meio da perseguição. E mais do que isso, o apóstolo Pedro, ele havia experimentado isso por diversas vezes no ministério com Jesus. E se há alguém que soube o que era sofrer com e por Jesus, esse foi o apóstolo Pedro. Alguém que falou isso, com certeza, trazendo à sua memória todas aquelas experiências onde ele era confrontado pelo Senhor Jesus, onde ele, em um momento, chegou a negar a Cristo. E misturado com o seu pecado estava o seu sofrimento, porque ele pecou em negar a Cristo. Ele foi covarde, mas ao mesmo tempo ele sofreu com aquilo. Ele sofreu com aquela experiência. Aquilo doeu na alma dele, tanto é que a Bíblia diz em um dado contexto que quando ele olha para Cristo e Cristo olha para ele, é como se aquele olhar estivesse atravessando a sua alma, porque ele sabia que não tinha agradado a Deus daquela forma. Então esse é o apóstolo que conclui esse tratado sobre o sofrimento no fim da sua primeira carta, trazendo a lembrança que, assim como ele experimentou dias e momentos terríveis, ele também foi aquele alcançado por Cristo na sua restauração, que o chamou à mesa da graça de novo, que o chamou ao arrependimento, e ele foi humilde de coração para dizer, Senhor, eu pequei. Ele foi humilde de coração para dizer 3 vezes ao Senhor, eu amo, Senhor, as tuas ovelhas. 3 vezes Deus perguntou, e ele disse, sim, Senhor, eu amo as tuas ovelhas, então eu vou apacentá-las. Então, irmãos, ele acaba esse texto maravilhado diante do poder de Deus, da sabedoria de Deus. E ele não se contém e simplesmente diz, a ele seja o domínio para sempre. Amém. Uma doxologia, palavras de adoração que o Espírito Santo faz brotar na vida do apóstolo Pedro, muito provavelmente lembrando-se de todos esses dramas que a igreja vivia, que a igreja sofria, mas que ele mesmo enfrentava e passou com o próprio Senhor Jesus. Portanto, eu queria concluir, meu irmão, dizendo o que eu comecei falando no início. Nunca é fácil experimentar o sofrimento. Mas como nós falamos, existe uma maneira cristã, bíblica, saudável de enfrentar a dor. E existe uma forma que não tem nada a ver com o que Deus espera, que nos afasta dele, que nos arranca dos seus propósitos, da sua vontade e do seu meio de atuação na vida do cristão. Portanto, se você não é um discípulo do Senhor Jesus, eu quero te dizer que o Senhor Jesus, ele sofreu em seu lugar, ele morreu em seu lugar para lhe dar uma nova vida, inclusive uma nova maneira de lidar com o sofrimento, uma nova forma de encarar as dores da vida, abandonando o orgulho, abandonando o vitimismo e dizendo, Senhor, estou aqui, Pai, me perdoa, eu quero viver de um modo diferente, eu quero reconhecer os meus erros, eu quero reconhecer as minhas falhas e eu quero me colocar em tuas mãos. Existem sofrimentos que são inevitáveis, irmãos, mas o sofrimento de viver alienado de Deus é um sofrimento que pessoas escolhem.
quando rejeitam a Cristo. Eu espero que não seja o seu caso. E se foi até hoje, que seja até hoje. Que hoje você diga, eu quero me reconciliar com Deus, eu quero me voltar para Cristo. E eu quero poder ter a ajuda desse Deus para enfrentar as dores e os sofrimentos da vida. E eu quero falar para você, que é um discípulo do Senhor Jesus, que certamente já experimentou, tem experimentado ou irá experimentar sofrimento nesses próximos dias, meses, anos. Eu queria dizer para você, meu irmão, que a palavra de Deus ela é clara. Não abra mão, não esqueça de que o chamado para a humilhação debaixo da poderosa mão de Deus não é apenas para o sofrimento. Na verdade, esse é o estilo de vida do cristão. Como é que nós deveríamos viver todos os dias? Humilhados debaixo da poderosa mão de Deus. Esse é o estilo de vida da gente. Reconhecendo que nós somos pó. Foi isso que lemos no Salmo. Somos pó. E é isso que somos diante de Deus. Senhor, faz de mim, Pai, vaso novo. Faz em mim a tua obra. Lance sobre ele todas as suas ansiedades. E mais uma vez eu digo, meu irmão, qual a ansiedade que você carrega no seu coração hoje? Traga pelo Espírito Santo a sua mente, porque para que você possa lançá-la, você precisa reconhecê-la. Esteja alerta, esteja vigilante diante das ações de Satanás e permaneça firme na fé. Resista, permaneça firme na fé em Cristo. E eu quero concluir lendo a continuação do texto de Charles Spurgeon, que a gente começou a ler no início dessa mensagem. Quando ele disse assim, quando estamos sobrecarregados com problemas tão prementes e peculiares, a ponto de não conseguir falar deles a ninguém senão a Deus, devemos agradecer por eles. Pois aprenderemos mais do Senhor nesta situação do que em qualquer outro momento. Agora que você só tem seu Deus como alvo de sua confiança, tenha certeza de colocar toda a sua confiança nele. Não desonre o seu mestre com dúvidas e medos indignos, mas seja forte na fé, dando glória a Deus. Mostre ao mundo que o seu Deus tem o valor de 10.000 mundos para você. Mostre ao homem forte o quão forte você é em sua fraqueza, quando sob você estão os seus braços eternos. Seja forte e corajoso, e o Senhor, seu Deus, certamente, tão certo como ele fez os céus e a terra, glorificará a si mesmo em sua fraqueza e magnificará o seu poder em meio à sua angústia. Louvado seja Deus. A sua melhor versão é a versão humilhada na presença de Deus, lançando sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de vocês, e vigilante, atento, firme em Cristo, inabalável, independentemente de qualquer situação. Louvado seja o nosso Deus, que ele fortaleça, que ele aperfeiçoe, que ele fundamente firme cada um de nós para a sua glória hoje e sempre. Amém. Vou fechar os nossos olhos e orar. Vou convidar os irmãos aqui do louvor para virem à frente. Feche seus olhos.